Olá, amigos. Dentro da proposta do curso Master Juris de manter todos os seus alunos atualizados na jurisprudência, foi criado um novo módulo que vai acontecer tanto em direito constitucional quanto direito previdenciário, denominado de retrospectiva da jurisprudência de cada uma dessas matérias no ano de 2017. Então, nós vamos começar com direito previdenciário e teremos duas aulas nessa retrospectiva. A retrospectiva de direito previdenciário das decisões colhidas nos informativos do Superior Tribunal de Justiça e uma outra aula sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de direito previdenciário no ano de 2017. Então, a aula de hoje é uma aula de retrospectiva da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no ano de 2017. Esse arquivo a que vocês vão ter acesso, ele está dividido, está capitulado de acordo com as matérias referentes a essas decisões. Existe uma seção que se refere à assistência social, uma seção a respeito do regime geral de previdência social, uma seção sobre os regimes próprios de previdência social e também, havendo decisão de cada um desses tribunais em matéria de previdência privada e na parte de contribuição, haverá uma seção própria dessas matérias. Então, nós pegamos todas as decisões do Supremo Tribunal Federal, nesse caso aqui, do Superior Tribunal de Justiça, pegamos todas as decisões do Superior Tribunal de Justiça no ano de 2017, fizemos a coletânea desse material e a capitulação do material dividido nessas seções, portanto, de benefício de assistência social e na matéria de direito previdenciário, regime geral de previdência, regime próprio de previdência social, eventualmente as decisões sobre previdência privada e a parte de contribuição. Então, a primeira seção desse arquivo é a seção que se refere ao benefício de assistência social, que é pago tanto ao idoso quanto ao deficiente físico. Então, o chamado benefício de prestação continuada ele é previsto no artigo 203, inciso 5º da Constituição, e essa previsão constitucional é regulamentada no artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social da LOAS, que é a Lei 8742 de 1993. O que prevê o artigo 203, inciso 5º da Constituição? O pagamento de um salário mínimo ao idoso ou deficiente físico que não tenha como prover a própria manutenção ou tê-la provida pela família. Então, nós podemos fazer aqui uma divisão de que esse benefício ele vai exigir como requisitos a qualificação do beneficiário como idoso ou deficiente físico. E, paralelamente ao fato de ele comprovar a situação de ser idoso ou deficiente físico, a demonstração também do requisito de necessidade. Então, a Constituição ela faz referência à necessidade como a necessidade da pessoa que não tem como prover a própria manutenção ou ter essa manutenção provida pela família. Então é importante destacar que na visão constitucional a primeira obrigação é a obrigação familiar e não havendo, portanto, condições de a família sustentar o idoso ou o deficiente físico, vem, portanto, a obrigação do Estado. Por isso que a Constituição faz referência à pessoa que não tem como prover a própria manutenção ou ter essa manutenção provida pela família. Portanto, a Constituição deixa aberto que a lei, ao regulamentar esse artigo, faça uma alusão à renda familiar, uma vez que a própria Constituição prevê que será considerado necessitado aquele que não pode prover a própria manutenção e aquele também que a família não pode prover a manutenção. Por isso o requisito de necessidade, quando ele é regulamentado pela LOAS, ele é regulamentado baseado na renda familiar per capita no âmbito daquela família. O Estatuto do Idoso, no artigo 34, ele vai definir a idade de acesso desse benefício para o homem e para a mulher como sendo de 65 anos, independentemente do gênero. A deficiência física, ela vai ser delimitada com base no artigo 20
da Lei 8742. Na redação original do artigo 20, na época da década de 90, em 1993, essa definição da deficiência física estava vinculada à incapacidade para o trabalho e não havia uma previsão temporal se essa incapacidade seria de curto prazo ou de longo prazo. Depois que o Brasil assinou a Convenção de Nova York para a proteção do deficiente, houve uma alteração na previsão do artigo 20 da Lei 8742, que passou a ter nova redação, trazendo duas alterações. A deficiência física ela deixou de ser definida como incapacidade para o trabalho, ela é agora uma dificuldade de longo prazo para o exercício de funções laborais ou para a integração social, quer dizer, houve uma desvinculação específica da capacidade para o trabalho e materialmente essa deficiência ela passou a ter uma visão atual, contemporânea, de também enquadrar a situação de dificuldade de relacionamento, de inserção social daquela pessoa. Entretanto, no que se refere ao critério do tempo, exigiu que essa deficiência fosse uma deficiência de longo prazo. Então, houve duas alterações: o alargamento das condições materiais da definição do deficiente e a inclusão de uma conotação temporal daquela deficiência que passou a ser uma deficiência de longo prazo. A deficiência física, na definição inicial da Lei 8742, era uma deficiência de caráter absoluto de incapacidade para o trabalho. Então, houve uma relativização dessa definição da deficiência quando passou a fazer uma alusão à dificuldade de inserção social. Então, a visão da deficiência deixou de ser absoluta e passou a ser relativa. Entretanto, isso foi cumulado com uma colocação temporal de que a deficiência deve ser uma deficiência de longo prazo. Esse primeiro julgamento a que nós vamos fazer referência coloca o foco exatamente nessa mudança do enquadramento da deficiência, que deixou de ser absoluta, em que pese ter passado a fazer uma referência temporal de longo prazo. Vamos então lá para o nosso arquivo para fazermos a leitura da decisão. Então, essa decisão ela tem como tema, no recurso especial 1.404.019, o relator foi o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, a decisão foi por unanimidade. Então, o tema é benefício assistencial à pessoa com deficiência, Lei de Organização da Assistência Social, LOAS, né? Redação original que não enfatiza, que não fazia distinção quanto à natureza da incapacidade, se presente, se permanente ou temporária, total ou parcial, e a concessão do benefício. E aqui nas informações do inteiro teor eu posso ler o seguinte: a Constituição Federal prevê em seu artigo 203, caput, inciso 5º, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal, independentemente de contribuição à Seguridade Social, à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8742 de 1993, a LOAS, em seu artigo 20, parágrafo 2º, assim dispunha. Então, na redação original, para efeito de concessão deste benefício, a pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente para o trabalho. Então, essa era uma visão absoluta da época. A partir da edição da Lei 12.435 de 2011 e da Lei 12.470, que trouxeram alterações à Lei 8742, passou-se a exigir que a deficiência tivesse caráter mais duradouro, mas o diploma legal em comento não fixou o grau de incapacidade. Então, houve uma relativização do grau de incapacidade e a inclusão do tempo, que passou a fazer previsão de uma incapacidade mais duradoura. Assim, com o objetivo de que esse dispositivo legal guarde perfeita sintonia com o espírito da norma magna, sem encurtar o seu alcance, deve ser ele interpretado no que diz respeito à incapacidade, no sentido de se considerar a deficiência física para fins de reconhecimento do direito à assistência social, conjuntamente com outros aspectos relevantes, tais como a condição profissional e cultural do beneficiário. Na hipótese, observa-se que o benefício foi negado ao fundamento de que o beneficiário deveria apresentar incapacidade absoluta
de sorte que não se permita ao requerente do benefício o desempenho de qualquer atividade da vida diária para o exercício de atividade laborativa. Ocorre que tal exigência não está prevista na lei, na redação atual, né? Pois esta não elenca o grau de incapacidade, não cabendo ao intérprete a imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles previstos na legislação para a concessão do benefício. Então, como foi visto aqui no quadro, a nova redação do artigo 20 da Lei 8742 trouxe uma relativização do conceito de incapacidade, que não é mais uma incapacidade absoluta para o trabalho, há uma necessidade de se verificar o grau de possibilidade de inserção social, mas a redação atual da Lei 8742 prevê que a incapacidade seja duradoura ou de longo prazo. Isso aqui não estava previsto na redação original. Então, se de um lado houve uma relativização no conceito de incapacidade, de outro lado a incapacidade passou a ser considerada uma incapacidade de longo prazo. Então, o que o STJ decidiu foi que não se pode fazer uma leitura atual da incapacidade depois que o Brasil passa a assumir compromissos internacionais na proteção do deficiente, com uma nova visão da deficiência física, não apenas aquela deficiência que incapacita para o trabalho, mas que dificulta a inserção social, não se pode mais fazer uma leitura da redação original da Lei 8742, uma vez que o parágrafo 2º do artigo 20 sofreu redação, modernizando, então, o conceito de incapacidade. Então, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça é uma decisão importante também. Então, a única decisão que foi colocada no ano de 2017 em matéria de assistência social foi essa decisão importante. A outra decisão, vamos lá logo para o nosso arquivo, já é uma decisão que se refere ao regime geral de previdência social e uma decisão que coloca o foco na proteção do benefício da pensão por morte. Então, nós vamos fazer uma pequena revisão aqui do benefício da pensão por morte e depois eu vou tratar dessa decisão. Mas o tema prevê o seguinte: pensão por morte, habilitação tardia de dependente absolutamente incapaz, existência de dependente regular já escrito, efeitos financeiros. Então, vamos aqui para o quadro. Então, no que se refere ao regime geral de previdência social, que é o objeto dessa decisão, a pensão por morte é um benefício devido aos dependentes, nos termos do artigo 16 e 17 da Lei 8.213. Então, quem são os beneficiários da pensão por morte? Os beneficiários são os dependentes, nos termos dos artigos 16 e 17 da Lei 8.213 de 1991. Esses beneficiários, apenas um resumo rápido aqui, eles são divididos em 3 categorias. Aqui na primeira categoria, o cônjuge, companheiro, o filho não emancipado, menor de 21 anos, ou inválido, ou deficiente mental ou intelectual, desde que haja demonstração através de uma interdição na Justiça do Trabalho. E também os equiparados a filhos, que são o tutelado, o enteado e, de acordo com a nova visão jurisprudencial, também o menor sob guarda, com base na previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, existem aqui 3 equiparados a filho, o enteado, o tutelado, que são previstos expressamente em lei, e também o menor sob guarda. Esses vão integrar os dependentes da classe 1. Na classe 2 estão os pais e na classe 3 os irmãos, também o irmão não emancipado menor de 21 anos, ou o irmão inválido, ou o irmão deficiente mental ou intelectual. No que se refere à divisão do benefício da pensão por morte, a previsão legislativa é de que, se os dependentes eles estão na mesma classe, o benefício é dividido em parcelas iguais. Se existe um dependente de uma classe prioritária, da classe 1, por exemplo, recebendo com direito ao benefício, não há percepção para o dependente da classe 2. Então, essas são as regras básicas de divisão de benefício. Qual é o conceito da pensão por morte? A pensão por morte é um benefício que é pago em virtude do óbito do segurado. Esse óbito, quando há certidão de óbito, ele é considerado um óbito real. Quando não há, o óbito é considerado presumido.
E esse óbito presumido, ele pode ser dividido em duas situações. Quando há o chamado fato notório, isto é, mesmo sem certidão de óbito, o INSS, na avaliação dos indícios que fazem presumir que aquela pessoa tenha morrido naquela situação, ele dispensa uma decisão judicial de ausência. Quando não há certidão de óbito e o INSS não considera o fato notório, nós teremos a necessidade de uma decisão judicial, e essa decisão judicial é da competência do juiz, que tem competência previdenciária, então, portanto, o juiz federal ou juiz estadual nas localidades que não sejam sede de vara federal, ele terá essa competência delegada, e a decisão judicial deve aguardar o prazo de 6 meses do desaparecimento da pessoa para ser proferida. Então, esse é o conceito do óbito para efeito da cobertura do regime geral de previdência social na pensão por morte. Não exige carência o benefício. No que se refere à renda mensal inicial, se o segurado já tiver falecido ou aposentado, a pensão será o valor integral da aposentadoria, que pode vir a ser dividido pelos beneficiários. Se o segurado falecer sem estar aposentado, a renda mensal inicial será de 100% do salário de benefício, sem incidência do fator previdenciário. E o que vai interessar para essa decisão do Superior Tribunal de Justiça é a data de início do benefício. A Lei 8.213, ela prevê que no caso de óbito real, o início do benefício seja a partir da data do óbito. Em caso de óbito presumido, vamos imaginar, vamos até colocar um caso concreto. Há alguns anos, houve a explosão e o afundamento de uma plataforma de petróleo da Petrobras na Baía de Campos, na Bacia de Campos, na Bacia Petrolífera de Campos. Então, como a Petrobras ela tinha o controle das pessoas que embarcaram naquela plataforma e que não desembarcaram, porque houve também uma operação de resgate, só que nem todos foram resgatados, como a Petrobras tinha o controle de quem embarcou e de quem desembarcou, presume-se que aqueles que embarcaram e não estavam na relação de desembarque, eles faleceram na explosão e no afundamento daquela plataforma. Então isso para o INSS é seguro e faz com que o INSS dispense, mesmo não havendo uma certidão de óbito, dispense a decisão judicial. Esse é um exemplo de fato notório. Quando nós estamos diante de um fato notório, a pensão ela é paga a partir da ocorrência do fato. E quando a decisão, há necessidade de uma decisão judicial para configurar o desaparecimento da pessoa, é a partir da decisão. Não é a partir do desaparecimento, é a partir da decisão judicial. Só que a lei prevê que se houver demora de mais de 90 dias, a pensão é paga a partir do requerimento. Então, se a partir da ocorrência do óbito, comprovado através da certidão de óbito, considerado óbito comprovado por certidão, se a partir do óbito houver uma demora de mais de 90 dias para requerer a pensão por morte, a pensão o INSS não pagará as prestações atrasadas. A pensão será devida a partir do requerimento. Ocorre que a jurisprudência, com base na previsão do Código Civil de que não corre prescrição contra incapaz, a jurisprudência se consolidou no sentido de que, mesmo que o requerimento ocorra mais de 90 dias depois do óbito, se o benefício for devido a um absolutamente incapaz, como o Código Civil prevê que não corra prescrição contra o absolutamente incapaz, o INSS não deve pagar o benefício a partir do requerimento. Ele deve fazer retroagir o pagamento do benefício à data do óbito. Veja, esse não é um caso tecnicamente de prescrição, é apenas uma analogia. Como o Código Civil ele prevê que não corre prescrição contra o absolutamente incapaz, se o beneficiário da pensão for um absolutamente incapaz, por exemplo, uma criança de 6 anos de idade, e o seu representante, digamos, um tutor, digamos que ambos os pais tenham falecido, e esse tutor demorar 3 anos para atentar que aquela criança tem direito ao benefício e requerer o benefício 3 anos depois, como ela é absolutamente incapaz, a jurisprudência, inclusive com decisão do Superior Tribunal de Justiça, entende que o INSS deva pagar o benefício desde o início, pela mesma ratio
que levou o legislador a prever que não corra prescrição contra o absolutamente incapaz. O absolutamente incapaz não deve ser prejudicado com o início do pagamento do benefício a partir do requerimento, deve retroagir. Ocorre que muitas vezes existe uma peculiaridade, que é exatamente a do caso dessa decisão. Digamos que o benefício já esteja sendo pago a alguma pessoa e que esse menor venha a se habilitar depois. Ora, a regra geral da Lei 8.213 é a seguinte: se já existe um beneficiário recebendo o benefício, porque pediu o benefício antes, está recebendo o benefício integral, e um outro beneficiário requer o benefício depois e faz com que haja o desdobramento, a divisão do benefício, esse desdobramento tem efeito ex nunc, a partir do momento que esse segundo beneficiário requereu o benefício. Então vamos imaginar aqui que o segurado tenha falecido e tenha deixado uma companheira e um filho de um outro relacionamento. Ao falecer, essa companheira requereu o benefício e passou a receber 100% da pensão. Um ano depois, esse filho, que é absolutamente incapaz no meu exemplo, requereu. A lei determina então que essa divisão da pensão em duas cotas de 50% se efetive com efeito ex nunc, a partir do momento em que o segundo beneficiário requerer o benefício, sendo válido o pagamento da pensão integral até aquele momento ao único beneficiário que até então havia requerido o benefício. Se esse beneficiário é um beneficiário absolutamente incapaz, se coloca a questão, deve haver a retroação ou não? Bem, aqui há uma dificuldade. O INSS pagou legalmente o benefício a esse primeiro beneficiário. Uma parcela alimentar foi recebida de acordo com a lei. Essa pessoa requereu o benefício e passou a receber a pensão integral durante um determinado pedido. Não houve fraude, não houve ilegalidade nenhuma. A parcela tem natureza alimentar. Um ano depois, um outro beneficiário menor ou qualquer pessoa absolutamente incapaz requer o benefício. Fazer com que o INSS pague retroativamente, nesse caso, a metade do benefício a esse segundo beneficiário é fazer com que ele pague 150% do benefício naquele período. Então, ou o INSS teria que pagar sem se ressarcir desse primeiro beneficiário, ou ele teria que pagar e se ressarcir. No primeiro caso, o INSS não efetuou um pagamento ilegal. Por que ele teria que pagar 150% do valor do benefício e não buscar ressarcimento? Mas o próprio ressarcimento também me parece seria indevido, uma vez que essa pessoa apenas requereu um benefício, requereu um direito seu, sabendo ou não da existência daquele outro beneficiário, ela não era obrigada a requerer em nome desse segundo beneficiário, que ela até poderia ter conhecimento, mas ela não é obrigada a requerer a metade do benefício. Isso não configura uma má-fé que justifique um ressarcimento de uma pessoa que simplesmente requereu o pagamento do benefício. Então a jurisprudência do STJ, ela acabou, nós vamos ver nessa decisão, se inclinando no sentido do seguinte: o INSS só paga retroativamente um benefício requerido 90 dias após o óbito a um absolutamente incapaz, se não houver o pagamento devido, correto, que tenha sido feito a um outro beneficiário antes. Então, no caso de uma divisão de pensão a posterior, esse pagamento integral da pensão ocorrido até então é considerado válido. Então, o INSS vai aplicar essa divisão com efeito ex nunc, mesmo sendo ele, o segundo beneficiário que requeriu a destempo, um beneficiário absolutamente incapaz. Vamos então lá para o nosso arquivo, vamos ver isso. Então, o destaque: não há direito à percepção da pensão por morte em período anterior à habilitação tardia do dependente incapaz, no caso seu pai já receber a integralidade do benefício desde o óbito da instituidora. Então, essa foi uma decisão importante adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1.479.948 do Rio Grande do Sul. O relator foi o ministro Herman Benjamin. Então, é importante fixar duas teses. A primeira tese: não se aplica a regra de que o benefício é devido a partir do requerimento, quando o requerido
mais de 90 dias depois do óbito, quando o segurado é absolutamente incapaz. Essa é a regra geral. Regra específica: se o dependente absolutamente incapaz requer o benefício tardiamente, quando já houver um outro beneficiário recebendo o benefício, esse pagamento integral que ocorreu até então é considerado válido e, portanto, a divisão do benefício tem efeito ex nunc. Então, dessa forma, dá bem para vocês entenderem esse julgamento do STJ. O outro julgamento do STJ, que foi um julgamento importante, foi uma consideração, aí foi um julgamento muito fático, né? Também em matéria de pensão, o STJ decidiu que, como os avós da criança de fato eram considerados seus pais, mesmo que não tivessem a tutela da criança, mas eles se comportavam como pais, não houve oficialmente uma tutela. Digamos que os pais tenham abandonado a criança na casa dos avós, os avós não tenham formalizado uma tutela dessa criança. Os pais simplesmente desapareceram. E os avós passaram a arcar com a educação, a alimentação e todas as despesas daquela criança. Isso ficou comprovado no processo. Se essa criança, uma vez maior, e tendo agora esses avós que de fato foram pais, se tornaram dependentes desse segurado e ele vem a falecer, esses avós devem ser considerados faticamente pais ou devem ser considerados formalmente avós. A decisão do STJ foi uma decisão com uma sensibilidade social muito grande e o STJ decidiu que se esses avós de fato se comportavam como pais, mesmo que não tenham formalizado a guarda, mesmo que não tivessem a tutela dessa criança, com o falecimento desse hoje adulto segurado, numa situação fática em que esses avós, que de fato eram pais, passam a se tornar dependentes dessa pessoa que foi criada por eles, eles devem ser protegidos como pais e devem receber a pensão. Então, essa decisão é uma decisão importante, vamos ver lá no arquivo. É uma decisão importante do STJ, que foi adotada no recurso especial 1.574.859. O relator foi o ministro Mauro Campbell Marques. Decisão foi por unanimidade. O tema teve o seguinte destaque: pensão por morte, óbito do neto, avós na condição de pais, rol taxativo da lei, do artigo 16 da Lei 8.213, adequação legal da relação jurídica familiar. Deve ser reconhecido aos avós do segurado falecido o direito ao recebimento de pensão por morte em razão de terem sido responsáveis pela criação do neto, ocupando o verdadeiro papel de genitores. Então, o STJ ele foi sensível a essa situação de avós que se comportam faticamente como pais e, uma vez essa criança se tornando um adulto com uma proteção previdenciária do regime geral de previdência social e esses avós sendo dependentes econômicos desse segurado, que foi criado por eles, deva haver a proteção e deva haver o pagamento de pensão a esses avós que de fato eram pais. A outra decisão que foi colocada aqui também, essa é uma decisão histórica do Superior Tribunal de Justiça, que passa a incluir na categoria de menor sob guarda, na categoria de equiparado a filho, o menor sob guarda. Então vamos colocar aqui o rol dos beneficiários dos artigos 16 e 17 da Lei 8.213. Então, na classe 1, o cônjuge, vou colocar resumido aqui, o companheiro, o filho, menor de 21 anos, não emancipado, o filho inválido, o filho deficiente mental ou intelectual. E aí eu vou colocar até com uma cor diferente aqui,
os equiparados a filho, que a lei prevê que sejam o enteado e o tutelado. Aí depois vem na classe 2 os pais, na classe 3 o irmão não emancipado, menor de 21 anos ou inválido, ou deficiente mental ou intelectual. Então, esse é o rol de dependentes da pensão por morte, o que vai valer também para o auxílio reclusão. E eu havia dito a vocês, agora há pouco, as duas regras, eu vou voltar a comentar essas duas regras. A primeira regra, que se refere à divisão de pensão entre esses dependentes do regime geral, é a seguinte: dentre os dependentes da mesma classe, o benefício é dividido em parcelas iguais. Cessada uma cota, ela é redistribuída para os demais dependentes da mesma classe. Então, se o segurado falece, deixa cônjuge e filho, o benefício deve ser dividido em parcelas iguais. Se esse filho atinge 21 anos, o benefício passa a ser recebido integralmente pelo ex-cônjuge. Se o segurado está separado judicialmente e paga alimentos, por exemplo, 20% da aposentadoria a uma mulher e inicia uma união estável com outra, se ele vem a falecer, o benefício é dividido em parcelas iguais e não no percentual dos alimentos, isso no regime geral de previdência social. Cada sistema previdenciário tem uma lei própria e é possível que em determinada lei de regime próprio, por exemplo, de um servidor estadual, haja a manutenção do percentual dos alimentos. Não é o caso do regime geral. No regime geral, o benefício é dividido em parcelas iguais. Então, mesmo que durante a vida desse segurado ele pagasse alimentos no percentual de 20% de sua aposentadoria, ao falecer, não se considera o percentual de alimentos, o benefício vai ser dividido em parcelas iguais. Essa é a primeira regra. A segunda regra é a seguinte: se um dependente da classe anterior, por exemplo, classe 1, fizer jus ao benefício, o da classe posterior não faz jus. Então, se o segurado falecer e deixar cônjuge e pai, só o ex-cônjuge recebe benefício, por mais dependente econômico que esse pai seja do segurado, porque ele é considerado classe 2. E por que eu coloquei uma parte do rol de dependentes em preto e uma parte em azul? Esses que estão em azul têm que demonstrar dependência econômica. Os que estão em preto têm dependência econômica presumida. Então, quando um filho requer a pensão do pai, basta que ele comprove a situação de filho. Ele não tem que provar a dependência econômica. Quando o irmão do segurado quer receber a pensão por morte deixada por ele, paga pelo INSS, tem que provar a condição de irmão, o que facilmente é comprovado através de certidão de nascimento, e provar também a dependência econômica. Então, para esses que estão em preto, o que inclui os equiparados a filho, a dependência econômica não se presume, ela tem que ser objeto de prova, tanto administrativamente, ou caso haja judicialização da questão, em âmbito judicial. É importante dizer, e aí eu já passo a fazer uma referência mais direta à decisão do STJ, que na redação original da Lei 8.213, na redação original do artigo 16, havia também a previsão da inclusão do menor sob guarda no rol dos equiparados a filho. A Lei 9.032 retirou o menor sob guarda dessa previsão. Então, a partir de 1995, o menor sob guarda foi retirado da redação do artigo 16 da Lei 8.213. Entretanto, permaneceu uma previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a seguinte: o menor sob guarda terá os mesmos direitos que o tutelado
inclusive previdenciários. Então, se de um lado a Lei 8.213 passou a excluir, com a redação nova dada ao artigo 16, passou a excluir o menor sob guarda da relação dos equiparados a filho, permaneceu no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei de 1990, a previsão de que o menor sob guarda mantinha uma equiparação de direitos com o tutelado, inclusive os direitos previdenciários. Isso fez com que a questão chegasse ao Superior Tribunal de Justiça para fazer a interpretação se haveria ainda a proteção previdenciária do menor sob guarda como equiparado a filho, em que pese a retirada formal da redação do artigo 16 da Lei 8.213, ou se seria aplicado, apesar dessa retirada, seria aplicado o ECA. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o menor sob guarda deveria ser mantido na previsão. Primeiro porque a Constituição ela prevê a proteção do menor, e essa seria a melhor interpretação. E segundo porque remanesceu no ECA a previsão de que o menor sob guarda teria os mesmos direitos que o tutelado, inclusive previdenciários. Vamos então a essa decisão, vamos lá no nosso arquivo. Essa decisão é uma decisão que foi adotada no agravo ao recurso especial 1.141.788, relator ministro João Otávio de Noronha. Já havia uma decisão anterior do próprio Superior Tribunal de Justiça, uma outra decisão. Ao menor sob guarda deve ser assegurado direito ao benefício de pensão por morte se o falecimento se deu após a modificação legislativa da Lei 9528 na Lei 8.213. Então, a Lei 9.032 e também a Lei 9528. Então, o menor sob guarda deve ser considerado ainda como equiparado a filho. Então, essa é uma decisão importante do STJ nessa matéria. E aí vem uma outra decisão a respeito de ex-combatentes, sendo o beneficiário incapaz, absolutamente incapaz, o início do pagamento do benefício deve ser a data do óbito e não a data do requerimento. Então, esse caso é um caso específico de um benefício especial do ex-combatente, mas se aplica aquela regra que eu havia colocado para vocês anteriormente. Então, se o requerimento é feito 90 dias após o óbito, a proteção do pagamento deve ser a partir do requerimento, exceto se for requerido por um menor absolutamente incapaz, quando deve haver, então, a retroação à data do óbito. É isso, essa é a conclusão a que chega o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do ERESP 1.141.037. Vamos lá, então, para nós vermos essa decisão. Então, pensão especial, ex-combatente, termo inicial para a concessão do benefício, beneficiário incapaz. Vamos ver aqui, em se tratando de dependente incapaz, o termo inicial para o pagamento do benefício de pensão especial é a data do óbito e não a data do requerimento. Eu vou fazer, então, a leitura dessas informações do inteiro teor. Busca-se a uniformização do entendimento do STJ quanto à data do início do pagamento de pensão do ex-combatente quando requerida por incapaz. A fim de indicar a divergência entre os órgãos julgadores do STJ, aduz-se como acórdão paradigma o agravo regimental no recurso especial 1.309.471, segundo o qual o entendimento jurisprudencial do STJ é pacífico no sentido de que não corre prescrição contra incapazes. E lembrando que aqui a questão não é propriamente de prescrição, mas sim de uma analogia à proteção do absolutamente incapaz que é feito com a prescrição, não propriamente. E a outra decisão também, todavia, conforme a orientação da segunda e sexta turma, o termo inicial para o pagamento da pensão especial do ex-combatente, ausente o prévio requerimento, é a data da citação. Contudo, em se tratando de incapaz, é a data do óbito. Então, de fato, aí acabou que o STJ, fazendo aquela analogia prevista no Código Civil, de que há um sistema protetivo dos interesses do absolutamente incapaz, não deve iniciar o pagamento do benefício a partir do requerimento ou a partir da citação, se não houve previamente um requerimento, mas sim a partir da data do óbito, uma vez que, por analogia, não corre prescrição contra o absolutamente
incapaz. E aí depois vem uma outra decisão do recurso especial 1596774. Então vamos ver aqui no quadro. Qual é a previsão genérica do Código Civil e do Código de Processo Civil? Havendo valores de crédito da pessoa que venha a falecer, esse crédito é transmitido na sucessão. Então, esse crédito de valores que são devidos em vida por uma pessoa e que não são percebidos, passa a integrar o espólio e devem ser pagos, então, aos seus herdeiros. É por isso que o Código de Processo Civil, ele prevê que a sucessão processual deve ser feita pelo espólio. Se não houver aí um inventário, pode ser feito diretamente pelos herdeiros, mas primeiro deve ser feita pelo espólio. A Lei 8.213, no artigo 112, ela traz uma norma especial que, em matéria de crédito de benefício previdenciário, vai excepcionar a regra geral do Código Civil e do Código de Processo Civil. O artigo 112, ele prevê o seguinte: os valores devidos em vida ao segurado devem ser pagos primeiro aos dependentes e, não havendo dependentes, aos herdeiros, mesmo sem inventário. Então, com isso, a Lei 8.213, como eu disse, traz uma norma especial em relação à previsão de que a sucessão deve ser feita pelos herdeiros. Primeiro, a sucessão deve ser feita em matéria de benefício previdenciário aos dependentes. E somente se não houver dependentes, aos herdeiros, independentemente de inventário. Então vamos imaginar que vamos colocar aqui um caso concreto. Vamos imaginar que um segurado tenha requerido uma aposentadoria. E o INSS tenha demorado para processar esse pedido de aposentadoria. No curso do pedido de aposentadoria, esse segurado vem a falecer. E o INSS defere a aposentadoria quando o segurado já estava falecido. A quem o INSS deve pagar esses valores que eram devidos em vida a título de aposentadoria ao segurado que veio a falecer? Deve primeiro pagar aos dependentes. E somente não havendo, na hipótese de não haver dependentes, esses valores devem ser pagos ao inventário. Aos herdeiros sem inventário. Um segundo exemplo. Vamos imaginar que um aposentado tenha proposto uma ação judicial e seja vencedor nessa ação judicial. Portanto, tenha créditos de atrasados a receber com base em uma ação judicial. Só que antes dele receber, venha a falecer. Esses valores devem ser devidos a quem? Aos herdeiros ou aos dependentes? Quem deve ser habilitado como sucessor processual? O espólio, os herdeiros ou os dependentes? Então, tratando-se de valor devido em vida ao segurado como benefício previdenciário, primeiro ele deve ser pago aos dependentes. E essa regra do artigo 112, ela deve ser aplicada também aos regimes próprios de previdência social, uma vez que o artigo 40, parágrafo 12 da Constituição prevê: aplica-se subsidiariamente aos regimes próprios no que couber a previsão da Lei 8.213 e, em geral, as leis do regime próprio, elas não se preocupam com essa questão da sucessão processual, de quem vai vir a receber um valor de natureza previdenciária que é devido ao servidor público. Primeiro devem ser habilitados a receber esse benefício, primeiro devem ser habilitados os dependentes. E somente não havendo dependentes, os valores devem ser pagos aos herdeiros. Vamos então à decisão. Vamos lá ao nosso arquivo.
Então, habilitação dos herdeiros para o recebimento dos valores previdenciários não pagos em vida. Artigo 112 da Lei 8.213. Os valores previdenciários não recebidos pelo segurado em vida, mesmo que reconhecidos apenas judicialmente, devem ser pagos prioritariamente aos dependentes habilitados à pensão por morte, para só então, na falta destes, serem pagos aos demais sucessores na forma da lei civil. Informações do inteiro teor. A questão gira em torno da possibilidade de os sucessores do segurado falecido no curso do processo, filhos maiores de 21 anos e capazes, se habilitarem para o recebimento de diferenças advindas de revisão de benefício previdenciário, reconhecidas judicialmente na hipótese de existir dependente habilitado à pensão por morte. De início, deve ser enfrentado o âmbito da aplicação do artigo 112, se restrita à administração ou extensiva também ao judiciário. Quanto ao ponto, prevalece no STJ o entendimento no sentido de que a regra prevista no mencionado dispositivo legal se aplica tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial. A norma visa emprestar maior celeridade ao pagamento dos valores de prestações previdenciárias não recebidas em vida pelo segurado diante de seu caráter alimentar, atenua os rigores da lei civil para dispensar a abertura de inventário para pensionistas e, na falta deles, pelos demais sucessores do falecido. Então, eu não vou fazer a leitura toda dessas informações, mas o que essas informações consignam é que o artigo 112 deve ser aplicado tanto no âmbito administrativo, isto é, naquele primeiro exemplo que eu dei, da pessoa requerer uma aposentadoria e no curso do requerimento administrativo, se ela vier a falecer, então esses valores são devidos no âmbito administrativo e devem ser pagos aos dependentes, quanto no âmbito judicial, daí a importância da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que vai cair no segundo exemplo. O aposentado requer, numa ação revisional, uma determinada vantagem, vem a sair vencedor, mas falece. A quem é devido o valor? É devido ao dependente. Só vai ser devido ao herdeiro se não houver o dependente. A outra decisão, vamos lá então no nosso arquivo, que é do recurso especial 1.540.680, relator ministro Og Fernandes, na primeira sessão, revisão de cálculo de renda mensal inicial, cômputo do 13º salário, redação do artigo 28, parágrafo 7º da Lei 8.212 e do artigo 29, parágrafo 3º da Lei 8.213. Alteração legislativa, data de início do benefício, posterior à modificação processada pela Lei 8870. Vamos então aqui no quadro para nós entendermos essa questão. Então nós temos dois momentos aqui. Após a Lei 8870 e antes da Lei 8870. Após a Lei 8870, o salário de benefício passou a ser a média aritmética sem considerar o 13º salário. Então, existe incidência de contribuição para o 13º salário, sobre o 13º salário dos trabalhadores, mas essa contribuição que incide sobre a remuneração do 13º dos trabalhadores serve para pagar o 13º dos aposentados. Portanto, a contribuição que incide sobre o 13º, ela não é considerada para fazer a média aritmética. Então, a média aritmética que vai compor o salário de benefício não leva em conta a contribuição sobre o 13º. Antes da Lei 8870, como não havia uma exclusão expressa, o salário de benefício considerava também a contribuição sobre o 13º.
A dificuldade que se coloca nesse julgamento é de uma pessoa que começou a contribuir nesse regime em que o 13º era considerado, veio a Lei 8870, ela continuou a contribuir sobre o 13º e quer se aposentar aqui. O salário de benefício deve ser calculado de acordo com essa fórmula, que não leva em conta a contribuição do 13º, partindo do pressuposto que aquilo que os trabalhadores contribuem sobre o 13º serve para pagar o 13º dos aposentados, ou deve incidir a primeira fórmula, ou deve incidir o 13º em parte do período e na outra parte não. Então aqui nós teríamos 3 teses. A primeira tese: quem começou a contribuir nesse regime anterior e continuou a contribuir no novo regime e se aposentou, primeira tese, deve considerar em todo o período o 13º. Essa é a primeira tese. Segunda tese: quem começou a contribuir aqui não tem direito ao regime jurídico e, portanto, não deve incidir a contribuição sobre 13º ser considerada na formação do salário de benefício. E a terceira tese: no período em que a lei previa, deve considerar. No período que a lei não previa, não deve considerar. Qual deve ser a melhor decisão? A decisão do STJ foi no sentido da segunda tese. Como não há direito adquirido a regime jurídico, somente se a aposentadoria ocorrer, ou os pressupostos da aposentadoria, eles se aperfeiçoarem até antes da entrada em vigor da Lei 8870, 13º ele deve ser considerado. Se a aposentadoria ocorre depois, o 13º não deve ser considerado em período nenhum, nem naquela parte anterior. Então, a segunda tese: se a pessoa vinha contribuindo antes e passou a contribuir já sob a égide da Lei 8870 e vem se aposentar, o 13º não deve ser considerado em momento nenhum, nem naquele momento anterior à Lei 8870. Essa é a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá, então, para o nosso arquivo. Então, a decisão no recurso especial 1546680 é a seguinte: o 13º salário somente integra o cálculo do salário de benefício nos termos da redação original do parágrafo 7º do artigo 28 e do parágrafo 3º do artigo 29 da Lei 8.213, quando os requisitos para a concessão do benefício foram preenchidos em data anterior à publicação da Lei 8870, que expressamente excluiu o 13º salário do cálculo da renda mensal inicial, independentemente do período básico de cálculo, do benefício estar parcialmente dentro do período de vigência da legislação revogada. Eu também não vou fazer a leitura das informações do terceiro teor, porque eu acho que aí ficou bem esclarecido. Então, para o segurado que teve parte do período de cálculo anterior à Lei 8870 e parte ao período posterior, o 13º salário não é considerado em momento nenhum, mesmo não é considerado naquele período em que houve contribuição antes da Lei 8870, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico. A outra decisão que vai ser colocada aqui, ela precisa de uma explicação prévia também, para que a gente possa entender adequadamente. Bem, os artigos 114, 115 da Lei 8.213, eles prevêem aqueles valores que podem ser descontados dos benefícios. Então, aqui o que se coloca é o seguinte: se o INSS teve que pagar um determinado valor, se o INSS pagou um determinado valor indevidamente na esfera administrativa, exemplo, vamos dizer que o INSS tenha concedido o benefício, mas calculou o benefício num valor superior ao devido. Logo depois, administrativamente, ele viu que errou, ele tem direito a descontar esse período em que ele pagou a maior o benefício. Ele pode fazer isso administrativamente? Pode fazer administrativamente. Esse é um primeiro exemplo. Segundo exemplo, que vai ser exatamente do caso. Vamos imaginar que a Justiça tenha reconhecido que o INSS pagou um benefício a mais.
Então a Justiça reconheceu isso. O INSS pode fazer esse desconto administrativo, o STJ nega. Então, se somente através de uma ação judicial o INSS reconhece, a Justiça reconhece que o INSS pagou um valor a maior, é no âmbito do processo que o INSS deve fazer o desconto. Ele deve ter, então, uma ordem judicial que autoriza o desconto no benefício previdenciário. O INSS não pode fazer isso administrativamente. Esse é o sentido dessa decisão. Vamos, então, lá para o nosso arquivo. Então, no recurso especial 1.338.912, relator ministro Benedito Gonçalves, foi decidido benefício previdenciário, ofensa ao artigo 115, inciso 2º da Lei 8.213, ato do gerente executivo de benefício do INSS, valores recebidos a título de tutela antecipada, posteriormente revogada, desconto. Não há possibilidade que esse desconto seja feito na via administrativa. Então, o destaque é o seguinte: o normativo contido no inciso 2º do artigo 115 da Lei 8.213 não autoriza o INSS a descontar na via administrativa valores concedidos a título de tutela antecipada posteriormente cassada com a improcedência do pedido. Eu também não vou fazer a leitura das informações, vocês podem fazer a leitura. Então, nesse caso, o que aconteceu? O juiz deu uma determinação para que o INSS efetuasse um pagamento de uma tutela antecipada. Então, digamos que a pessoa tem direito ao benefício. O juiz mandou pagar em tutela antecipada um valor maior. Então, houve um adicional aqui. Essa tutela antecipada, depois, ela cai. Então, julga-se improcedente o pedido e o segurado tem direito ao valor original que ele vinha recebendo, sem o valor do adicional da antecipação de tutela. O INSS pode fazer esse desconto administrativamente ou ele só pode fazer o desconto no âmbito da ação judicial. O STJ decidiu que, nesse caso de recebimento de um valor por ordem judicial, se essa ordem judicial depois ela é revogada, esse desconto tem que ser feito através do processo, através de uma ordem judicial também. Então, aquilo que se ganhou, aquilo que o segurado ganhou por ordem judicial deve ser descontado. Então, não cabe ao INSS fazer o desconto administrativo de algo que foi obtido através de uma ordem judicial. Então, esse é o sentido daquela decisão. A outra decisão, aposentadoria do professor, implementação de requisitos após a edição da Lei 9876, incidência do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial. Então, vamos explicar isso aqui também. Fator previdenciário. O fator previdenciário, ele incide obrigatoriamente na aposentadoria por tempo de contribuição. Incide facultativamente, então só quando ele vai melhorar o cálculo na aposentadoria por idade. Ele não incide na aposentadoria especial. E quanto à aposentadoria do professor? Qual é a natureza da aposentadoria do professor? O professor, ele se aposenta se ele tiver, se for homem, 30 anos de contribuição em sala de aula e a mulher 25 anos na atividade professora. A aposentadoria do professor é uma aposentadoria especial ou é uma aposentadoria por tempo de contribuição? Isso é extremamente relevante, porque se nós chegarmos à conclusão que a aposentadoria do professor é uma aposentadoria por tempo de contribuição com condições mais favoráveis, vai incidir o fator previdenciário. Se nós chegarmos à conclusão que a aposentadoria do professor é uma aposentadoria especial, não vai incidir o fator previdenciário. A aposentadoria do professor, antigamente, era considerada uma aposentadoria especial, mas hoje não é. A aposentadoria do professor é uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, incide o fator previdenciário na aposentadoria do professor para melhorar o cálculo ou para piorar.
uma vez que essa aposentadoria não tem mais natureza de aposentadoria especial, mas já não tem desde a década de 80, desde 1981, antes da Constituição de 88. Antes de 81, o professor se aposentava na aposentadoria especial, mas há muito tempo, há mais de 30 anos, a aposentadoria do professor não é considerada mais uma aposentadoria especial. Era uma aposentadoria por tempo de serviço em condições diferenciadas e hoje uma aposentadoria por tempo de contribuição em condições especiais, em condições diferenciadas. Sendo uma aposentadoria por tempo de contribuição, a incidência obrigatória do fator previdenciário. Vamos então para a nossa decisão. Então, no recurso especial 1599097, o tema é aposentadoria do professor, implementação dos requisitos após a edição da Lei 9876, incidência do fator previdenciário. Destaque: é legítima a aplicação do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria do professor da educação básica, ressalvados os casos em que o segurado tenha completado tempo suficiente para a concessão antes da Lei 9876. Então, aqui nas informações do devido teor, há uma anotação que desde a emenda constitucional número 18 de 81 à Constituição de 67, a atividade do professor deixou de ser considerada uma atividade especial, passou a ser considerada uma atividade de tempo de serviço em condições mais favoráveis e hoje tempo de contribuição e, portanto, se há previsão legal para a incidência do fator previdenciário no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, deve incidir também na aposentadoria do professor. A outra decisão, uma decisão também importante do Superior Tribunal de Justiça, e ela se refere à aposentadoria, ao benefício do auxílio reclusão. Então vamos colocar aqui, vamos fazer um pequeno resumo aqui do auxílio reclusão. O auxílio reclusão, junto com a pensão por morte, é o outro benefício que é devido aos beneficiários. Então, os beneficiários do auxílio reclusão são os dependentes dos artigos 16 e 17 da Lei 8.213, aquilo que nós vimos há pouco tempo agora, do segurado de baixa renda. Aqui há só uma divisão, um adicional, aqui não é qualquer dependente, é o dependente do segurado de baixa renda. Então, hoje esse valor é de R$ 1.272. Então, toda vez que o segurado tiver uma renda superior a esse valor, se ele vier a ser preso, ele não deixa o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, ele é pago quando o segurado não puder exercer atividade laboral em virtude de prisão. Então, sendo ela uma prisão processual, uma prisão sanção. O regulamento, ele acaba fazendo, o regulamento da Lei 8.213, que é o decreto 3.048 de 99, no que se refere à prisão sanção penal, ele acaba fazendo referência a regime fechado e a regime semiaberto. Por quê? Porque no regime aberto, o segurado pode exercer atividade laboral. No regime semiaberto, no regime fechado, não. Ele pode, no máximo, exercer aquelas atividades no interior do estabelecimento, mas essas atividades, como não são exercidas com liberdade, elas não podem ser reconhecidas, não são reconhecidas como atividade laboral livre. A questão que se coloca na decisão é a seguinte: vamos imaginar alguém que esteja no regime semiaberto em prisão domiciliar. Se em prisão domiciliar do regime semiaberto aquela pessoa não pode exercer sua atividade laboral e a renda dela é uma renda baixa, ela deixa o auxílio reclusão para a família, mesmo estando no regime semiaberto em prisão domiciliar. Agora, se por uma peculiaridade esse segurado pode exercer sua atividade laboral, não há pagamento do auxílio reclusão. Como em regra na prisão domiciliar a pessoa não tem como exercer livremente uma atividade, se a renda dela for uma renda baixa, haverá pagamento do auxílio reclusão. É a essa conclusão que chega o Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá na decisão.
Então, auxílio reclusão, prisão domiciliar, reconhecimento administrativo, instrução normativa 85 de 2016. Destaque: os dependentes do segurado, preso em regime fechado ou semiaberto, fazem jus ao auxílio reclusão, ainda que o condenado passe a cumprir pena em prisão domiciliar. Então, essa é uma decisão importante do Superior Tribunal de Justiça e me parece uma decisão extremamente correta, quer dizer, estando ele em regime fechado ou regime semiaberto, se a prisão é domiciliar, o que importa é se ele pode exercer livremente sua profissão ou não. Se ele não pode exercer livremente sua profissão, deve haver pagamento do auxílio reclusão aos dependentes, caso eles sejam segurados de baixa renda. Com isso, nós terminamos os comentários dos benefícios do regime geral. Vamos seguir agora no regime próprio. Então, no regime próprio, existe uma decisão, depois nós não temos decisão na parte tributária e temos decisões que serão rapidamente comentadas na parte de previdência privada. Eu queria, então, a única decisão do regime próprio, que é o regime dos servidores públicos, é essa, que eu gostaria de comentar agora. O mandado de segurança, 22.394, o relator foi o ministro Humberto Martins, decisão por maioria, servidor público federal, serviço no exterior, aposentadoria compulsória, aplicação da regra de transição da lei complementar 152. Bem, o que aconteceu aqui, qual é o pano de fundo desse julgamento do STJ? Esse julgamento reconhece a peculiaridade da carreira diplomática. Bem, a aposentadoria compulsória, ela era antes para o servidor homem e mulher aos 70 anos e, por emenda constitucional, a emenda fez a seguinte previsão: para ministros de tribunais superiores e ministros do TCU, a idade passa a ser de 75 anos. E lei complementar pode tratar dessa idade para outras carreiras. Veio então a edição da Lei Complementar 152 e passou a trazer como regra geral 75 anos para as outras carreiras. Mas existe uma norma de transição na Lei Complementar 172 dizendo que a transição de 70 para 75 anos na carreira diplomática será feita aos poucos. Então foi questionado no Superior Tribunal de Justiça se essa transição especificamente para a carreira diplomática, se essa regra era uma regra razoável para a carreira diplomática, se era uma regra constitucional. E o Superior Tribunal de Justiça fez análise, inclusive, de constitucionalidade na via incidental, chegou à conclusão de que a previsão da Lei Complementar número 52, que traz uma regra específica de transição para a carreira diplomática na passagem paulatina da idade da aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos, ela é válida. Vamos então à nossa decisão. O destaque: não viola o princípio da isonomia o implemento da regra de transição de aposentadoria dos servidores integrantes do Serviço Exterior Brasileiro, como está previsto no parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar número 152, considerando-se a peculiaridade da carreira, necessidade do Estado e a ordem constitucional vigente. Então, o Superior Tribunal de Justiça considerou válida essa previsão do parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar número 152, que trouxe uma norma de transição da passagem da idade de 70 para 75 anos, especificamente no que se refere à carreira diplomática. Não há nenhuma decisão em matéria tributária, existem duas decisões em matéria de previdência privada, são decisões também tranquilas, de fácil comentário. Aí o recurso especial 1551488, relator ministro Luiz Felipe Salomão, prevê previdência complementar, entidade fechada, contrato de transição, migração e resgate, institutos jurídicos diversos, súmula 289, incidência limitada ao instituto jurídico do resgate, transação por migração de plano de benefícios, correção monetária, expurgos inflacionários, inaplicabilidade. Bem, vamos
fazer uma pequena explicação aqui. Na previdência privada fechada, existem dois institutos que são diferentes. O resgate e o que a decisão chama de migração, mas tecnicamente é a portabilidade. O termo técnico é portabilidade. Bem, então vamos imaginar, vamos partir aqui de um exemplo de um empregado da Petrobras, né? Então, o empregado da Petrobras, que é filiado à Petros, existe contribuição do trabalhador e existe contribuição da Petrobras. Aqui também. Existe contribuição do trabalhador, contribuição da Petrobras. O que é o resgate? O resgate, digamos que esse empregado da Petrobras, ele peça demissão. Então ele pede demissão, se desfilia da Petros, só que ele contribuiu durante um tempo. Ele pede o resgate do valor. A Petros continua com o valor que foi depositado pela Petrobras em nome desse trabalhador durante o período e devolve a ele só as contribuições dele, reajustadas monetariamente. Isso é o resgate. Agora vamos dar um outro exemplo. Esse é um advogado da Petrobras que passa no concurso do Banco do Brasil. Ele era filiado à Petros, vai ser filiado à Previ. Ele quer portar o fundo dele. Ele vai portar tudo, todo o valor, mas não há direito à recomposição inflacionária. Ele vai portar o valor que está naquele fundo, que já veio, obviamente, sendo objeto de reajuste. Mas o valor como está, se ele tem 50 mil reais, ele vai portar 50 mil reais. Não há que se falar em correção monetária em relação a isso. É isso que o Superior Tribunal de Justiça decidiu. Quando há o resgate, o trabalhador tem o direito ao valor que ele contribuiu reajustado monetariamente, porque o restante a Petros vai ficar. Aqui não, quando há portabilidade, não há correção monetária, ele vai portar o valor nominal que ele tenha naquele momento, após a aplicação financeira que historicamente foi feita. Então, esse é o sentido dessa decisão, vamos voltar a ela. O destaque é, em caso de migração, leia-se, portabilidade de plano de benefício, não é cabível pleito de revisão de reserva de poupança ou de benefício com aplicação de índice de correção monetária. É óbvio, ele vai portar o fundo da forma que está. A outra decisão é previdência complementar, entidade fechada, contrato de transação para migração do plano de benefício, negócio jurídico oneroso, unitário e indivisível, tendo por elemento essencial a reciprocidade de concessões. Essa decisão do recurso especial 1.551.488. Bem, o que ocorre aí? Dentro do plano de benefícios da previdência fechada, existem várias cláusulas. Então, a leitura que deve ser feita é de acordo com o valor global daquele instituto. Então, quando se faz a portabilidade, aquelas são as regras jurídicas previstas para a portabilidade. Houve uma tentativa de anular uma determinada cláusula, fazendo com que, com base nisso, só as cláusulas favoráveis ao participante fossem aplicadas no contrato, na cláusula de migração, da portabilidade. Então, existe um contrato que permite a migração, por exemplo, entre a Petros e a Previ. Então, se uma cláusula ela é uma cláusula nula, simplesmente não se faz a migração. E não se faz uma migração com aquele instituto completamente desajustado no aspecto econômico. Então, o que o STJ decidiu aí no caso é o seguinte: se há nulidade de uma cláusula, como o contrato ele prevê ônus e bônus, não se faz a migração. Então, pela invalidação, há uma invalidação global pelo desajuste econômico que daquilo resultaria. E não conclui-se o contrário, que é fazer a migração de uma forma desequilibrada. Essa é a decisão do STJ, vamos lá na decisão. Em havendo transação para a migração de um plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção do equilíbrio contratual, a anulação de uma cláusula que preveja a concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante. Então,
havendo a invalidação de uma cláusula, anula-se todo o negócio jurídico dessa migração do contrato de portabilidade. Então, no que se refere aí à nossa proposta, que é a retrospectiva da jurisprudência do STJ em matéria de previdenciária, em matéria previdenciária, vocês têm o comentário a todas as decisões importantes que foram proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no ano de 2017. Eu tenho certeza que essas decisões, esses comentários vão ser importantes, porque há uma tendência sempre, principalmente nos concursos de mais alto nível, que haja questões que discutam a jurisprudência recente do STJ. Então, eu tenho certeza que essas matérias vão ser exploradas a curto prazo nos concursos públicos do próximo ano, do ano de 2018, do ano de 2019. Fica então essa dica, assista de novo esse arquivo, essa aula, se vocês tiverem dúvida em alguma matéria. Até a nossa próxima aula.